45 anos, geometria hexagonal perfeita, ventos de 1440 km por hora. Isso não é uma simulação, não é um modelo computacional, é uma estrutura atmosférica real, medida por 2 programas espaciais independentes, em operação contínua desde antes de qualquer ser humano vivo ter pisado em solo adulto. A mecânica de fluidos, a ciência que descreve como gases e líquidos se movem, tem uma previsão clara para o que acontece quando um vórtice giratório de alta energia existe sem barreira física de contenção. Ele forma um círculo. Sempre um círculo. A natureza não produz hexágonos estáveis em fluidos livres. Saturno produz. O polo norte de Saturno, a 1,4 bilhões de quilômetros daqui, centrado exatamente sobre o eixo de rotação do planeta, um jato atmosférico percorre um trajeto hexagonal fechado, 6 lados retos, 6 vértices angulados, cada segmento com aproximadamente 13.800 quilômetros de extensão. O perímetro total da estrutura é maior do que a circunferência completa da Terra. O jato não oscila, não deriva. Medições entre 1980 e 2017 registram um desvio rotacional de no máximo 0,06 graus por dia em relação ao núcleo interno do planeta. Uma estabilidade posicional que sistemas atmosféricos terrestres não atingem nem em escala de semanas, muito menos de décadas. Para calibrar o que 30.000 quilômetros de diâmetro significa em termos físicos concretos, o diâmetro equatorial da Terra é 12.742 quilômetros. O hexágono de Saturno caberia sobre o disco do planeta Terra, com espaço suficiente para acomodar 2 planetas adicionais do mesmo tamanho, lado a lado dentro de seus limites. Mas a escala não é apenas horizontal. Os ventos no topo das nuvens, na camada visível, atingem 500 km por hora, já o dobro da velocidade dos furacões mais intensos já registrados na Terra. Descendo em profundidade, dentro das camadas que os instrumentos ópticos não alcançam, o mesmo jato acelera para 1.440 km por hora. Isso é Mach 1,16, velocidade supersônica, dentro de um fluido que não tem superfície, não tem fundo detectável e não tem barreira que justifique a manutenção da geometria. Dentro do hexágono, preso pela geometria como por uma moldura de 30.000 quilômetros, existe um ciclone. O olho desse ciclone tem aproximadamente 2.000 quilômetros de diâmetro, 50 vezes maior que o olho de um furacão terrestre típico. Os ventos na parede do olho registram o dobro da velocidade dos ciclones mais intensos já documentados na Terra. Esse ciclone não se move, está fixo sobre o polo, não deriva, não oscila, não tenta escapar pela geometria que o contém. Ele gira no mesmo lugar há décadas, e a estrutura hexagonal ao redor dele permanece estável o suficiente para que as Voyager 1 e 2, em 1980 e 1981, e a Cassini, em 2004, tenham fotografado a mesma figura geométrica no mesmo lugar. 45 anos. O mesmo hexágono, o mesmo ciclone, o mesmo lugar. Em novembro de 1980, a sonda Voyager 1 passou por Saturno a uma distância mínima de 124.000 quilômetros. Seus instrumentos não foram projetados para procurar hexágonos. Estavam calibrados para mapear campos magnéticos, composição atmosférica e temperatura. O padrão geométrico no Polo Norte apareceu nos dados como uma anomalia não solicitada. A Voyager 2 confirmou em agosto de 1981. Mesmo padrão, mesma localização, mesma geometria. O astrônomo David Godfrey formalizou a descoberta em 1988, 7 anos depois do sobrevoo, após análise sistemática das imagens brutas do arquivo. Detalhe que o relatório de Godfrey registra sem explicação. Entre os 2 sobrevoos, separados por 9 meses, a estrutura não havia rotacionado de forma detectável em relação ao interior do planeta. Um sistema atmosférico terrestre de qualquer escala comparável teria derivado centenas de graus nesse intervalo. Quando a sonda Cassini entrou em órbita de Saturno em julho de 2004, o polo norte do planeta estava em inverno polar. Nenhuma luz solar atingia a estrutura hexagonal. Fotografá-la era impossível. O VIMS,
Visual and Infrared Mapping Spectrometer, não precisa de luz. Ele lê emissão térmica. O calor que sobe do interior do planeta atravessa as camadas atmosféricas e chega ao sensor como radiação infravermelha. O VIMS é protegido por múltiplas camadas de isolamento térmico de cápton metalizado. O mesmo material dourado visível nas folhas de proteção de satélites, para que o calor do próprio instrumento não contamine a medição. Em plena escuridão polar, o VIMS mapeou o hexágono. A estrutura estava lá, ativa, intacta, emitindo calor do interior em padrão hexagonal, enquanto nenhum fóton solar tocava sua superfície há anos. Em 2009, o equinócio saturniano trouxe luz ao Polo Norte pela primeira vez em 15 anos. O ISS fotografou a mesma geometria em espectro visível, com resolução suficiente para revelar a textura tridimensional das nuvens dentro e fora do jato. A comparação entre as imagens de 1981, 2004 e 2009 documenta a mesma estrutura em 3 instrumentos diferentes, 2 regimes de iluminação opostos e 28 anos de intervalo. A questão que os dados ópticos não podiam responder era: até onde vai essa estrutura? No trecho final da missão Cassini, a fase chamada Grand Finale, entre abril e setembro de 2017, a sonda executou 22 mergulhos entre os anéis e a atmosfera de Saturno antes do impacto programado. Cada passagem próxima gerou medições gravitacionais de alta precisão. Os harmônicos de gravidade detectados nessas órbitas terminais revelaram que os jatos zonais de Saturno mantêm sua força estrutural até pressões de 100.000 bars. Convertendo isso em distância física, 8.000 quilômetros em direção ao interior do planeta. Para comparação, o raio total da Terra é 6.371 quilômetros. O hexágono penetra Saturno em profundidade maior do que o diâmetro completo do planeta onde você está agora. Não é uma tempestade superficial. É um prisma tridimensional rodando nas entranhas de um gigante gasoso. E a face que vemos é apenas o topo. A física tem uma resposta para o hexágono, e ela é sólida. Chama-se instabilidade barotrópica, o mecanismo pelo qual um jato de vento em rotação pode se tornar ondulado quando perturbado por estruturas de pressão adjacentes. Em atmosferas planetárias gigantes, onde não existe superfície sólida para dissipar energia, esses jatos podem se organizar em padrões poligonais estáveis, sob condições específicas de cisalhamento lateral. O modelo matemático é rigoroso. A física é conhecida. Experimentos em laboratório confirmam o princípio. Em tanques rotativos preenchidos com fluido, injetando cisalhamento controlado de velocidade, é possível reproduzir polígonos de 3 a 8 lados. A geometria emerge naturalmente da dinâmica. Não há mistério no mecanismo básico. Mais do que isso, as ondas envolvidas têm nome técnico preciso. São ondas de Rossby, oscilações planetárias que surgem do gradiente de vorticidade em sistemas em rotação. O efeito beta, a variação da força de Coriolis com a latitude, cria o ambiente propício para que essas ondas se estabilizem em padrões geométricos fixos. A ciência, portanto, tem o vocabulário, tem os experimentos, tem as equações. E durante anos, esse conjunto de ferramentas foi suficiente para classificar o hexágono como compreendido, um fenômeno incomum, mas explicável dentro da física atmosférica conhecida. O problema não é o mecanismo, o problema é o tempo. Em fluidodinâmica, todos os sistemas de ondas em fluidos livres, sem barreira física de contenção, dissipam energia por turbulência. Isso não é uma limitação dos modelos, é uma consequência direta da segunda lei da termodinâmica. A entropia de um sistema fluido isolado aumenta, a ordem se degrada, padrões coerentes se desfazem em vórtices menores, que se desfazem em outros menores ainda, até que o fluido retorna ao estado de máxima desordem. Um furacão terrestre, sistema análogo em termos de vórtice coerente de alta energia, persiste por semanas. Estruturas similares em Júpiter e Netuno mostram degradação detectável em décadas. A grande mancha vermelha de Júpiter
A mais famosa anomalia atmosférica do Sistema Solar encolheu aproximadamente 50% em tamanho entre 1979 e 2023. O hexágono de Saturno não encolheu, não ondulou, não derivou, não mostrou degradação de forma detectável em 45 anos de observação contínua por múltiplos instrumentos. Os modelos de instabilidade barotrópica reproduzem a geometria. Nenhum deles reproduz a permanência. Simular um hexágono por algumas rotações planetárias em código computacional é possível. Simular um hexágono que se recusa a dissolver por 4 décadas, em ambiente gasoso colossal, sem superfície de ancoragem, submetido a perturbações externas contínuas, não foi alcançado por nenhuma modelagem publicada até a data do último levantamento desta investigação. A física explica como o hexágono pode existir. Não explica por que ele ainda existe. A permanência não é a única anomalia. É a consequência mais visível de uma propriedade que os dados da Cassini tornaram impossível ignorar. O jato hexagonal não é apenas uma fronteira dinâmica. É uma barreira de separação material ativa. Dentro do hexágono, aerosóis finos, partículas de hidrocarbonetos complexos com diâmetro de frações de micrômetro, produtos da quebra fotoquímica do metano pela radiação ultravioleta. Fora do hexágono, partículas maiores, de composição e distribuição distintas. A fronteira entre os dois regimes de tamanho de partícula coincide exatamente com a parede do jato. Isso significa que por 45 anos, potencialmente por séculos, considerando que as Voyager não tinham resolução suficiente para detectar a ausência do padrão antes de 1980, um jato atmosférico de vento tem funcionado como um separador centrífugo planetário, segregando compostos químicos por tamanho de partícula, mantendo dois ambientes atmosféricos quimicamente distintos, separados por uma parede de gás em movimento a 500 km por hora. Não há tecnologia humana que opere em escala comparável. A maior centrífuga industrial já construída separa isótopos em escala de gramas por hora. O hexágono de Saturno faz o mesmo, em escala planetária, sem motor, sem manutenção, sem degradação documentada, há pelo menos 4 décadas. E o parâmetro físico que mantém essa parede rígida o suficiente para impedir a mistura entre os dois regimes químicos é formalmente desconhecido. Se este nível de densidade analítica é o tipo de material que você busca ativamente, considere unir-se ao arquivo oficial do canal. Em 1990, os pesquisadores publicaram a primeira explicação estruturada para o hexágono. A geometria hexagonal era mantida pela interação dinâmica entre o jato polar e um gigantesco anticiclone, um vórtice de alta pressão rotacionando em sentido oposto, posicionado ao sul da estrutura. O mecanismo proposto era de ressonância. O anticiclone sul funcionaria como um forçante externo, injetando energia e organização geométrica no jato hexagonal. 6 perturbações periódicas ao redor do perímetro. 6 lados. A hipótese resolvia o problema da permanência de forma indireta. Enquanto o vórtice motor existisse, o hexágono seria mantido por forçamento contínuo. Era uma hipótese testável, e em 2004 ela foi testada. A Cassini chegou a Saturno em julho de 2004. Seus instrumentos varreram a atmosfera em busca do anticiclone sul que o modelo postulava como motor do hexágono. O anticiclone não existia. Não estava enfraquecido. Não estava em posição diferente. Simplesmente não estava lá. O hexágono estava lá, intacto, com a mesma geometria documentada pelas Voyager 23 anos antes. A implicação é direta. Se o modelo de Allison estivesse correto, a ausência do forçante externo deveria ter resultado na degradação da estrutura hexagonal em algum momento entre 1981 e 2004. Não houve degradação detectável. O hexágono sobreviveu à morte de sua explicação. Com o modelo de Allison descartado, a comunidade científica dividiu-se em torno de uma questão estrutural. O hexágono é um fenômeno confinado à atmosfera superior ou penetra profundamente no interior do planeta? A escola dos jatos rasos argumentava confinamento às primeiras dezenas de quilômetros, abaixo de 10 bar de pressão.
A escola dos jatos profundos argumentava que os jatos zonais de Saturno eram expressões superficiais de colunas de fluido penetrando milhares de quilômetros no interior. Cilindros dinâmicos cuja coerência se estendia até as regiões de hidrogênio metálico. O cisma não era resolvível pelos dados ópticos. A resolução veio com os harmônicos de gravidade do Gran Finale da Cassini. Os dados gravitacionais indicam penetração até 100.000 bars. A escola dos jatos profundos estava correta. O hexágono não é uma tempestade superficial com geometria interessante. É a face visível de uma estrutura tridimensional que se estende 8.000 quilômetros para dentro de Saturno. Experimentos laboratoriais reproduzem hexágonos. Esse fato é real e documentado. Em tanques rotativos preenchidos com fluido, quando uma injeção de jato interno é submetida a cisalhamento lateral controlado e perturbação periférica, emergem espontaneamente polígonos de 3 a 8 lados. O mecanismo físico que produz a forma existe. O que o laboratório não reproduz é a condição de contorno real, a ausência de superfície sólida, escala de 30.000 quilômetros, profundidade de 8.000 quilômetros, autossustentação por décadas sem forçamento externo detectável. As simulações computacionais de convecção profunda tridimensional, operando com o número de Rayleigh de 2,3 vezes 10 elevado a 8 e número de Ekman de 10 elevado a menos 5, usando o código MAGIC, conseguem gerar estruturas poligonais que persistem por centenas de rotações planetárias simuladas. É o avanço mais próximo de uma replicação computacional da permanência observada. Mas na simulação, os parâmetros são fixos por definição. Em Saturno, a estrutura sobreviveu à morte de seu modelo explicativo, a 2 estações planetárias completas e a perturbações externas que nenhuma simulação inclui. O laboratório prova que o hexágono pode existir, não prova porque ele permanece. A ciência tem um nome para quase tudo que observou no hexágono. Tem nomes para as ondas, para os jatos, para os números adimensionais que governam a dinâmica. O que a ciência não tem é o parâmetro de controle. Em sistemas dinâmicos, o parâmetro de controle é o valor específico que determina qual padrão geométrico um sistema assume e por quanto tempo o mantém. É o número que separa compreendemos o mecanismo de compreendemos o sistema. Para o hexágono de Saturno, esse número é desconhecido. As simulações reproduzem hexágonos sob uma faixa de parâmetros, mas não identificam qual combinação específica produz este hexágono, com este tamanho, esta estabilidade, esta profundidade, esta capacidade de funcionar como barreira química. A geometria é replicável. O sistema específico não foi replicado. Saturno tem 2 polos. A física que governa um, governa o outro. A composição atmosférica é a mesma. A taxa de rotação é a mesma. A força de Coriolis opera com simetria espelhada entre os hemisférios. O polo sul de Saturno não tem hexágono. As observações do hemisfério sul registram anomalias circulares e, ocasionalmente, contornos poligonais efêmeros em longitudes limitadas, estruturas que não persistem, que não formam perímetro fechado, que não funcionam como barreiras de separação química. A assimetria é documentada. A causa não é. Os modelos que explicam o hexágono norte, por instabilidade barotrópica e convecção profunda, operam com física que não deveria produzir assimetria hemisférica. Se o mecanismo funciona no norte, deveria funcionar no sul. Se não funciona no sul, o mecanismo não está completamente compreendido. Uma das 2 afirmações a seguir é verdadeira. Ou existe uma diferença física entre os hemisférios de Saturno que os instrumentos ainda não detectaram, ou o hexágono depende de uma condição inicial, uma configuração específica que existia no Polo Norte quando a estrutura se formou e que nunca existiu no Polo Sul. Se a segunda afirmação for verdadeira, o hexágono não é uma propriedade dinâmica do sistema, é uma cicatriz. Uma configuração que Saturno assumiu em algum momento de sua história e que, por razões que não compreendemos, nunca dissipou. 45 anos de observação contínua não distinguem entre as 2 hipóteses. O que não sabemos?
Qual parâmetro físico específico estabiliza este sistema nesta configuração por este tempo? E sem esse parâmetro, não sabemos responder à pergunta que os dados de profundidade abriram. Se o hexágono é a face visível de um prisma tridimensional que penetra 8.000 quilômetros no interior de Saturno, o que está acontecendo nos 8.000 quilômetros que não vemos? A Cassini mediu a força do jato até 100.000 bars, através de harmônicos gravitacionais. Mas harmônicos gravitacionais são uma média integrada, uma assinatura global, não uma imagem local. Eles confirmam que algo coerente existe em profundidade. Não dizem o que é a estrutura interna desse algo. A missão que responderia a essa pergunta não existe ainda. Não há sonda em desenvolvimento aprovado para a órbita polar de Saturno com instrumentação de penetração profunda. Os dados que temos são os dados que a Cassini coletou antes de ser destruída intencionalmente em setembro de 2017. O arquivo está fechado. A estrutura continua operando.